conversar com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, naquela reunião ali emblemática, aquela reunião ministerial do dia 22 de abril, que veio à luz, né, por meio do STF ali, todos puderam saber o seu conteúdo, muita coisa obviamente chamou a atenção e a gente já conversou a respeito, mas teve um ponto ali que foi justamente o presidente Jair Bolsonaro dizendo que tinha um sistema próprio de informação. Depois ele ainda justificou afirmando o seguinte, abre aspas, é um colega de vocês na imprensa, com certeza eu tenho, é um sargento no batalhão de operações especiais no Rio, um capitão do exército e um grupo de artilharia em Nioaque, um policial civil em Manaus. É um amigo meu que eu fiz em determinado local, faz anos que liga para mim, mantém contato pelo Zap, disse ele. E aí ele ainda afirmou, descubro muitas coisas que lamentavelmente não descubro via inteligência oficial, que é a Polícia Federal, a Marinha Aeronáutica e a BIM. Como é que você vê, Folena, um presidente da República assumindo que tem um sistema próprio de informações e como é que a gente pode se sentir seguro em relação a isso, sendo que ele é o presidente da República? Glauco, como tudo que Jair Bolsonaro faz, eu vejo com muita preocupação. Na verdade, ele está constituindo um SNI, um ex-Serviço Nacional de Informação da época da ditadura, privado dele. Me parece que esse não é o papel de um presidente da República. Nem deveria ter. Então, aquela reunião do dia 22, Glauco, e senhores ouvintes, telespectadores e internautas, revelou muitas coisas sérias, mas muitas coisas sérias. Entre elas, essa questão do serviço privado de informação, o que mostra tudo o que vem acontecendo antes da campanha eleitoral, durante o percurso da tomada do mandato do Jair Bolsonaro assumir a presidência da República e depois, quer dizer, um serviço de espionagem, um serviço de informação paralela, o que atenta brutalmente contra os princípios constitucionais. O princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade. Quer dizer, o presidente da República, ele na verdade, ele exerce o cargo não cumprindo as funções públicas do Estado, como tem que ser numa república. Ele tem uma instituição toda ela privada, paralela. E entre elas, ao que ele mesmo também revelou nessa reunião, Glauco, que está constituindo milícias, que nós já sabíamos disso. Ele está dizendo, eu vou armar as pessoas, quer dizer, as pessoas que ele está se referindo é o grupo dele. Quer dizer, ele está constituindo uma força paramilitar, declaradamente, que veio a conhecimento oficial nessa reunião, o que é muito grave. Quer dizer, a Constituição brasileira veda a formação de grupos paramilitares. E o que Jair Bolsonaro está formando são grupos paramilitares. Quer dizer, ele tem um serviço de espionagem privado dele, ele constitui milícias dele, tudo contra o Estado brasileiro, contra as instituições brasileiras, contra a democracia brasileira. E ele vem no dia de ontem, se não me engano, dizer que ele não é fascista. Que nós estamos falando de uma forma até já cansativa, que esse governo, ao contrário do que alguns colegas chegaram a sustentar num determinado momento, que havia um desgoverno, não há um desgoverno, há um governo. Há um governo fascista, com práticas fascistas, com serviços de investigação paralelo, com forças militares sendo constituídas de forma privada. Então, quer dizer, isso é assustador, Glauco, é assustador, e isso está desgastando todos os dias a sociedade brasileira. As pessoas estão ficando desgastadas. Bolsonaro não é um presidente que leva a paz. Bolsonaro não é um presidente que traz harmonia. Não traz nada. Bolsonaro só traz ódio e morte. Nós estamos aí agora com mais de 1.400 pessoas morrendo por dia e não existe uma ação do Estado brasileiro para combater o Covid. Inclusive, o Bolsonaro incentivou que prefeitos e governadores fizessem com que a população saísse da quarentena. Vai ser uma tragédia, Glauco. Vai ser uma tragédia anunciada há muito tempo. Então, por isso que nós temos falado aqui no Jornal da Manhã, Jornal Brasil Atual, sempre, da necessidade de uma formação de uma frente antifascista. Mas não uma frente antifascista com grupos que defenderam a quebra da democracia e proporcionaram que Bolsonaro chegasse ao poder. É uma frente antifascista que efetivamente tem que ter as forças populares, as forças progressistas e nacionalistas. O presidente Lula, quando, eu não quero fugir do tema, Glauco, que você me coloca, mas é importante frisar isso, por favor.
Tá? Quando o presidente Lula coloca e não dá para sentar com essas pessoas, ele está certo, no meu modo de ver. Então, por quê? Jair Bolsonaro tem serviço privado de informação, guarda miliciana dele, né, essas milícias armadas, tudo que atenta contra a Constituição, contra uma democracia. Então, de fato, temos que fazer uma frente antifascista para combater isso, que essas frentes, nesse serviço de informação, não possam ser levadas... Isso não é sério, Glauco. Nós estamos numa situação muito calamitosa no país, Glauco. Infelizmente. E assim, a gente vai falar dessa questão da frente ampla, Folena, mas antes eu queria esmiuçar um pouco mais essa questão do sistema próprio de informações e também da elaboração, né, de um grande sistema de coerção e de intimidação de adversários políticos. A gente teve aqui um exemplo em São Paulo, no deputado estadual Douglas Garcia, do PSL daqui, fazendo justamente aí, pedindo, primeiro estimulando as pessoas que mandassem informações sobre manifestantes antifascistas, dizendo que ia elaborar um dossiê e tal. Depois ele disse que só encaminhou o dossiê às autoridades, mas o fato é que esses dados pessoais ali, com imagens distorcidas, tentando criminalizar manifestantes, né, alguns talvez que nem tenham se manifestado, inclusive, foi divulgado de forma ampla. Como é que você vê esse tipo de estratégia, Folena, né, de criminalizar adversários políticos, de tentar intimidar? Isso é uma ação típica do fascismo, Glauco. Assim agem os fascistas. Assim agiram no passado e assim agem no presente. Volto a insistir nisso. Quer dizer, essa forma de intimidação, essa forma de tentar intimidar as instituições, de abolir a democracia formal que nós temos, quer dizer, isso são ações típicas do fascismo. O que esse deputado de São Paulo fez é uma violação brutal da Constituição. Primeiro que ele rompeu de forma declarada, não foi de uma forma anônima, declaradamente, ele inclusive tem que ser captado com a intimidade, com a preservação da intimidade das pessoas, que é uma garantia, é um preceito constitucional, né, previsto na Constituição brasileira, que ele não podia fazer isso. Quer dizer, nós temos uma lei de proteção geral de dados, que ainda não entrou em vigor, mas que já é uma forma de garantia, que não é uma lei dura, deveria ser dura com relação a esse tipo de parlamentar e de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Para isso, Glauco, com relação à intimidação, né, essas pessoas têm que ser processadas criminalmente, né, têm que responder administrativamente, tem que ser aberto, como foi feito por parte de deputados do PSOL, na Assembleia de São Paulo, abrir um processo no Conselho de Ética o tempo inteiro, porque eles querem intimidar as pessoas. Não é que a medida a ser tomada contra eles também é uma forma de intimidação, não. É uma forma de fazer cumprir a lei e a Constituição. Porque a Constituição, ela não prega, né, a desarmonia, ela não prega esse tipo de ataque. Isso é contra a democracia, isso é contra uma sociedade que seja plural, harmônica. E o Bolsonaro e a sua turma, né, jamais praticaram harmonia e jamais vão praticar, Glauco, qualquer respeito à sociedade e à vida. Eles são o tempo inteiro isso. Está muito claro, Glauco, o tempo inteiro, para concluir, para dizer o seguinte: eu não consigo entender, né, o que falta, né, a Rodrigo Maia a abrir o processo, os diversos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. No início, dizia, não podemos criar um esgarçamento com o Poder Executivo. O Poder Executivo vinha o tempo inteiro esgarçando o Parlamento e o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, e a democracia como um todo. Até quando nós vamos ficar nisso, Glauco? Essa é a pergunta. Agora, justamente em relação às estratégias de enfrentamento ao fascismo, né? Ontem nós tivemos uma nota divulgada por lideranças de alguns partidos, né, de oposição no Senado, pedindo para que as pessoas não saiam às ruas para se manifestar por conta da emergência sanitária que nós vivemos no país em função da Covid-19. Mas as lideranças desses movimentos, inclusive, alegam que os riscos da própria pandemia serão menores que os riscos inerentes a uma ruptura democrática. Como é que você vê esse cenário, Folena? Glauco, eu vejo da seguinte forma. Tá? De certa forma, eu entendo o discurso das lideranças do Senado, que estão pregando um discurso institucional, e pelas vias institucionais. Porém, Jair Bolsonaro e seus seguidores estão na rua desde o início da pandemia, até antes da pandemia, agredindo a população, agredindo as minorias, agredindo as instituições. Então, o tempo inteiro, inclusive com manifestações, né, claras de que estão armados, acampados em frente lá
Palácio do Planalto, lá em Brasília. Ou seja, é uma situação que é de conhecimento geral divulgada por eles. Eles querem nos intimidar. Eles querem intimidar a sociedade democrática. Querem intimidar as pessoas que defendem a liberdade, a verdadeira liberdade, e não a liberdade que eles têm distorcido. Isso é muito típico do fascismo. O fascismo distorce os termos. Então agora eles são defensores da liberdade. Eles não estão defendendo liberdade alguma. Ao contrário, eles são contra a liberdade. Isso o fascismo faz o tempo inteiro. Então, Glauco, o momento é difícil, porque nós estamos com uma pandemia gravíssima, com pessoas morrendo, né, de um número assustador no país. Já temos mais de 600 mil pessoas infectadas por dados oficiais, que não correspondem com a realidade. Mas mesmo assim, Glauco, nós temos que, de fato, ocupar os espaços, porque os fascistas, eles se acham dono das ruas, fazem passeatas, dizem que tem que abrir o comércio, que não aceitam quarentena, que não aceitam isolamento. Quer dizer, tudo contra a sociedade, tudo contra a harmonia, tudo contra a democracia. Então, se nesse momento pessoas corajosas se colocam com disposição para enfrentar esse pequeno grupo, Glauco, eles não são muitos. Ontem, por exemplo, eles fazem muito barulho. Ontem disseram que receberam o ministro da Educação, lá uma multidão, 27 pessoas, 30 pessoas, lá em Brasília, naquelas manifestações de todo domingo de Jair Bolsonaro, que expôs o Brasil e permitiu essa indevida abertura das atividades econômicas, com muito poucas pessoas. Então, tem que mostrar para essas pessoas que eles não representam o Brasil. E não é o Brasil deles, acima de tudo, não é isso. O Brasil efetivo é o Brasil das pessoas pobres que estão sendo massacradas por Bolsonaro, que não deu ajuda para que as pessoas ficassem em casa. Como o Paulo Guedes, que diz que dinheiro, como disse nessa reunião do dia 22 de abril, que o dinheiro do orçamento, para eles ganharem muito dinheiro, deveria ser dado para grandes empresas e não para pequenas e médias empresas. Ou seja, esse governo só trabalha contra o povo, contra a sociedade. Então, Glauco, não dá mais também para ficar com passividade aceitando isso. E também não dá mais para ficar ouvindo general da reserva, como vice-presidente da República, se dirigir para a sociedade brasileira intimidando. Da mesma forma que ele intimida a sociedade por meio dos artigos que ele tem publicado no jornal Estado de São Paulo, nós também temos o direito de colocar com clareza para ele: general, quando o senhor ouviu do ministro Salles que iria, nessa mesma reunião do dia 22, fraudar a legislação ambiental para poder passar tudo, era fraude eleitoral, aproveitar a Covid para passar toda a legislação, o senhor não falou absolutamente nada, general. O senhor ficou calado. Agora que as pessoas estão se manifestando na defesa da democracia, na defesa das instituições, o senhor vem nos intimidar a sociedade brasileira? Isso é inconcebível, Glauco. Por isso esse recado direto aos que se manifestam aí defensores do bolsonarismo, inclusive essa ala militar, Glauco. Agora, Folena, você falou a respeito da formação de uma frente ampla contra o fascismo. Muita gente, inclusive, faz referência ao movimento que acabou sendo organizado ali à época das diretas já, né, quando, na verdade, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada e acabou havendo uma negociação por cima para fazer ali a chamada transição democrática. Você acha que corre-se esse risco agora, ou a prioridade é, para barrar o fascismo, primeiro derrubar Bolsonaro e depois negociar pontos de uma agenda comum? Glauco, olha, é até importante essa questão que você coloca agora, até mesmo na Rádio Brasil Atual, porque foi a Marilu Cabanhas, numa entrevista com o presidente Lula, se eu não me engano, há 2 semanas, né, que o presidente Lula, né, nos alertou e esclareceu o que aconteceu naquele acordo das diretas já, em que o Partido dos Trabalhadores estava puxando as diretas já, foi envolvido naquele movimento e depois foi deixado de lado os interesses da sociedade brasileira, os interesses da democracia. Foi a Marilu Cabanhas, na entrevista com o presidente Lula, que revelou esse fato. Ô, Glauco, nós temos colocado o tempo inteiro isso. Essa frente antifascista não dá para aceitar com quem comungou com congelamento de investimentos por 20 anos em saúde, educação, que é a tal da emenda 95, quem aprovou a reforma da Previdência, quem aprovou a reforma trabalhista. Essas pessoas, Glauco, não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro, não tem nenhum compromisso com a soberania nacional, não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento brasileiro efetivo. Então, não dá para acreditar
numa aliança com essas pessoas. Temos que tirar Bolsonaro. Se eles querem também tirar Bolsonaro, vamos todos tirar Bolsonaro, mas o caminhamento que tem que ser feito, Glauco, meu modo de ver da frente antifascista, é pela defesa das causas populares. Então são os movimentos sociais, são os intelectuais progressistas, são os nacionalistas de verdade, e não essa gente que o tempo inteiro conspirou contra a democracia, inclusive participando efetivamente do golpe da presidenta Dilma Rousseff, que deu essa tragédia que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e ali começou tudo isso, ali que eles começaram a rasgar efetivamente a Constituição brasileira, com aqueles que defenderam também no passado o neoliberalismo das privatizações. É difícil, Glauco, confiar nessas pessoas. Então o que nós temos que marchar hoje, Glauco, é junto com o povo, esclarecer o povo, a população. Eu vejo com muito bons olhos quando as torcidas organizadas, né, tomam a frente e ocupam as ruas, porque ali está a população efetiva, está representada a população negra, a população pobre, a população marginalizada, são os subalternos, né, da questão da subalternidade. Então, Glauco, é muito importante nesse momento, de fato, essa frente ser uma frente popular. É uma luta efetiva contra o fascismo, porque quem criou essa luta, Glauco, foram os fascistas. Foi Bolsonaro que estabeleceu essa luta, é isso que ele quer. Porque quando ele diz que vai armar a população, ele está assinalando para uma luta de sangue. E esse momento era para Jair Bolsonaro, era mais um motivo para que Bolsonaro sofresse o impeachment. Porque jamais ele poderia ter manifestado isso. E nós que me refiro, né, na verdade, foram os grandes meios de comunicação. Para proteger Sérgio Moro, não divulgaram corretamente, como nós estamos tendo a oportunidade agora também aqui nessa entrevista, de aclarar aquela reunião do dia 22 de abril. Ali teve uma sucessão de crimes políticos praticados, ao ponto de ser destituído do poder o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros que participaram daquela reunião. Todos praticaram um crime político, seja por ação ou por omissão. E isso tudo veio a conhecimento da República, veio a conhecimento da sociedade brasileira. Hoje nós temos um documento. Aquela gravação que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Celso de Mello, possibilitou o conhecimento, é um documento cuja prova foi constituída contra o ocupante da presidência da República e todo o governo. Eles todos têm que ser destituídos, Glauco. Praticaram crimes contra a Constituição. Tá certo, Folena. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia para todos aí. E fique em casa, controlando a medida do possível com relação a essa pandemia, Glauco. Isso aí, bom dia, Folena. Conversamos aqui com o advogado doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.